Senhores telespectadores, abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa para um papo sobre assunto que interessa a nossa comunidade. O convidado de hoje é o professor Flauber Paiva, das Faculdades Integradas de Patos, coordenador do curso de jornalismo. Então, o jornalismo vai ser a tônica da nossa conversa de hoje. Professor, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Luiz Gonzaga, eu agradeço muito o convite e é sempre bom retornar aqui à TV Sol pela acolhida que essa casa sempre nos dá, não é? E prestigiar essa iniciativa da TV Sol em fazer uma programação local, uma programação de fato com a nossa identidade, expondo as nossas necessidades. Nós vamos abordar a questão, como eu disse, do jornalismo, e eu queria abordar mesmo desde a criação do curso. Eu sempre fui um dos torcedores por esse curso de jornalismo. Não é por, vamos dizer assim, porque sou da categoria, porque eu acho que é uma categoria que deve ser valorizada, e para ser valorizada ela tem que estar preparada para o exercício das suas funções. Eu lhe perguntaria, você participou praticamente, você chegou aqui, o curso já estava andando, mas estava nos seus primórdios, não é? Exatamente, eu cheguei aqui em 2004, o curso ele foi implantado e autorizado pelo Ministério da Educação em 2002. No momento que eu cheguei aqui, o curso estava no quinto período. A primeira turma estava no quinto período, né, de uma matriz curricular que perdurou até o ano de 2014. Em 2005, houve a formatura da primeira turma. Certo? Em 2006 veio a comissão do Ministério da Educação. É importante destacar que o Ministério da Educação autoriza o funcionamento de um curso, certo? Quando a formatura da primeira turma, o Ministério da Educação delega uma comissão que vem novamente, desta feita, para fazer o reconhecimento de fato do curso. O curso foi reconhecido em 2006, em abril de 2006. Justamente. E nós trabalhamos com essa matriz curricular até o ano de 2014. Em 2012 nós tivemos uma nova comissão, e aí esta comissão já alertou as necessidades de mudança, não só do nosso curso de jornalismo, mas de todos os cursos de jornalismo do país, diante de uma diretriz curricular que foi publicada pelo Ministério da Educação em agosto de 2013. E essa diretriz curricular pedia, não é, mudanças no tocante ao trabalho, à inserção das novas mídias na matriz curricular. O que é isso? Seriam os estudos dessas novas mídias dentro da prática do jornalismo. Aquela matriz foi extinta no ano de 2014, no ano de 2015 nós ingressamos com uma nova formatação do curso e agora estamos trabalhando com esta nova matriz. Professor, essa mudança de matriz curricular implicou, inclusive, numa mudança da duração do curso, né? Ele iniciou com 8 períodos e ficou reduzido depois a 7 períodos. Perfeitamente. Inicialmente, a matriz curricular anterior ela era trabalhada num foco direcionado mais para, digamos que as mídias tradicionais. No caso, o rádio, no caso, a televisão, no caso, o jornal impresso, dando uma deixa para se trabalhar o jornalismo online, não é? O que se falava muito em início dos anos 2000. Ocorre que as matrizes curriculares anteriores direcionavam um período só para a realização do chamado trabalho de conclusão de curso ou projeto experimental, quando o aluno vai desenvolver uma ação, que essa ação vai caracterizar a junção de todas as práticas e teorias inerentes ao curso
e apresentá-la a uma banca. Ocorre que com a mudança, as mídias tradicionais elas passaram a ser trabalhadas de maneira diluída às novas mídias que seguem uma convergência dentro das plataformas digitais, dentro dessa comunicação computacional a que nós estamos vivenciando hoje. Daí, com isso, houve a necessidade de implementar uma matriz curricular em que o estágio supervisionado passasse a fazer parte dessa formação. E aí o nosso estágio supervisionado ele já ocorre a partir do 4º período, né? 4º, 5º e 6º período. Diante disso, o trabalho de conclusão de curso que existia em um último período, em um 8º período, único para a realização deste trabalho, ele passou a ser incorporado ao 7º período, junto com outros 3 componentes curriculares, certo? E havendo uma aproximação do próprio estágio supervisionado. Quer dizer, o estágio antigo ele era meio dissociado da teoria, né? Porque a teoria você recebia até o 7º período, só no 8º período é que ia praticar. Ia executar. E o estágio, além de estar dissociado à formação, ele era voluntário ou ele era facultativo, certo? Hoje, o Ministério da Educação verifica que é necessário haver, para todos os cursos superiores, a prospecção do estágio supervisionado. Isso porque o estágio supervisionado é que vai garantir ao estudante acesso ao campo prático da sua formação, acesso às ações laborais da sua profissão e acesso à introdução dos elementos teóricos que ele vai receber na academia com as cobranças que o mercado faz do ponto de vista prático. Quer dizer, antigamente você podia sair da faculdade cheio de teoria sem nenhuma prática. Sem nenhuma prática. Sem nenhuma prática. As pessoas da minha geração, elas se formaram nessa característica. Nós íamos em busca de estágio de maneira voluntária, até porque existia pelo próprio sindicato dos jornalistas a formação de uma barreira, certo? Evitando a prática de estágio, sob o discurso de que o estagiário precarizava a relação de trabalho do jornalista. A relação de trabalho do jornalista. Mas isso é uma mudança que ela vai acontecer tendo em vista a pluralidade, certo, de campos em que hoje o jornalista ele atua. Justamente. Na minha época, eu sou bem mais antigo do que você, né? O meu curso foi entre 75 e 78, né? A gente terminava o curso só com a teoria, como aconteceu com a geração até bem pouco tempo, né? E você era quem ia batalhar para conseguir, depois de terminado praticamente o curso, né? Para conseguir estágios, né? Estágios remunerados naquela época, né? Estágios remunerados. Mas você chegava para estagiar só com a teoria, porque não tinha tido nenhuma prática. Vivência prática. Vivência prática, né? Eu acho que a grade curricular, nesse sentido, evoluiu, né? Evoluiu. Evoluiu até porque o que nós vamos observar é que dos fins dos anos 90 para cá, a própria composição ou a própria definição da universidade brasileira, ela mudou, não é? A formação universitária, ela se dá focada no tripé: ensino, pesquisa e extensão. E isso não são ações que vão ser inerentes digamos assim, ao campo da formação no jornalismo ou campo da formação no direito. Isso é inerente a qualquer formação em caráter superior. Qualquer composição, qualquer estruturação acadêmica,
ela precisa ser moldada nesse tripé: ensino, pesquisa e extensão, de modo que o ensino leva à pesquisa e os resultados da pesquisa eles precisam ser devolvidos à sociedade, porque as pesquisas elas demandam de necessidades vivenciadas pela sociedade e a sociedade precisa ter um retorno dos resultados dessas pesquisas. A partir daí, nós vamos verificar que não tem como você desenvolver um processo de formação de um sujeito sem gabaritá-lo a um contato imediato com os grupos que ele vai trabalhar diante daquela formação. Por exemplo, no caso do jornalismo, ele vai trabalhar com a comunidade no gerenciamento de informações. Então, no processo de formação, ele precisa já estar amparado a como já contactar habilitado para isso, né? Perfeitamente. Habilitado para isso. Você não chegar completamente inocente no mercado de trabalho. No mercado de trabalho, exatamente. Mercado de trabalho. Hoje, a gente já encontra jovem recém-saído, não é? da escola de jornalismo, mas já surpreende, né? Porque a prática que eles têm, né? Como se já tivessem uma experiência muito maior do que se esperava dele, né? Exatamente. Exatamente. Mas me diga uma coisa, nós tivemos uma decisão judicial que desobrigou o exercício da profissão de ter saído o estudante ou ter saído o profissional da escola. Isso modificou alguma coisa no mercado de trabalho? Nós vamos verificar que houve uma modificação, sim. Algumas pessoas, de maneira, digamos que muito otimistas, dizem que não modificou em absolutamente nada, certo? Outras pessoas, em um viés extremamente pessimista, dizem que houve uma poluição, uma deturpação, até mesmo chegam a dizer que houve uma disfunção do ponto de vista da prática do jornalismo. Ocorre o seguinte, que tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista jornalístico, e aí eu consigo equilibrar esses dois viés, porque eu atuo muito mais como pesquisador, como estudioso, do que necessariamente como jornalista prático, certo? Nós, quando conseguimos equilibrar as questões do foco, do cerne científico com o cerne jornalístico, vamos verificar que há necessidade de refletir a coisa de maneira racional e cética. Não é? Esse ceticismo faz com que nós tenhamos sempre uma necessidade de estar buscando informação concreta. O que ocorre? Que, por um lado, a desobrigação do diploma para o exercício da profissão, certo? Favoreceu os chamados registros provisionados ou a própria permanência de quem já estava no espaço, no escopo da imprensa sem a formação, certo? Mas também fez com que os meios de comunicação convencionais, as novas mídias, os espaços corporativos que vão ter em seu organograma as assessorias de comunicação, as chamadas assessorias de imprensa, verificassem a miúde que um profissional com uma formação, certo, estruturada na seara do jornalismo, ele vai ter rendimentos, ele vai ter articulações em processos informacionais, certo, com uma desenvoltura muito melhor, e ele vai conseguir ser muito mais proativo nessas concepções do que as pessoas que não têm essa formação. Certo? Isso por quê? Porque nós vamos verificar que o profissional do jornalismo hoje, ele é formado não mais para apenas trabalhar nas mídias convencionais, no rádio, no jornal ou revista, no impresso e na televisão. Ele vai ser focado em trabalhar no espaço das novas mídias. Se nós pegarmos, por exemplo, o espaço da internet, ela tem a potencialidade de convergir para si
todas as outras mídias. Vejamos que hoje, certo? Vejamos que hoje nós vivenciamos um processo avassalador, eu não diria que do fechamento dos jornais impressos, mas do redirecionamento dos jornais impressos para as plataformas digitais, certo? New York Times, eu começo, New York Times, Washington Post, certo? E aí nós vamos verificar o Le Monde, ainda em parisiense Le Monde, ainda em produção resistindo, impressa, né? Resistindo, mas o impacto do Le Monde hoje em todo o mundo, certo, se dá pelas vias digitais, certo? Folha de São Paulo ainda resiste, mas nós vamos observar que os leitores da Folha, os potenciais leitores da Folha de São Paulo por todo o território nacional, nós vivemos num país de dimensão continental, certo? Eles estão muito mais no espaço digital do que necessariamente no jornal impresso. Há 20 anos atrás, a informação da Folha de São Paulo, ela impactava pelo que repercutia nas outras mídias, para nós que não estamos naquele eixo, certo? Hoje não. Hoje nós lemos cotidianamente a Folha de São Paulo, por exemplo. Nós podemos acompanhar o panorama político deste momento, certo? Através da Folha de São Paulo, não mais esperando que aquele jornal chegue em banca ou que o programa de Gonzaga repercuta aquilo no rádio ou na televisão. Nós podemos ali ter acesso em tempo real, né? Tempo real. Tempo real, Eu acompanhava, por exemplo, ontem aquela movimentação de Brasília para e passo através da UOL online, né? Pela Folha de São Paulo. Pela Folha de São Paulo, entendeu? Bem, vamos fazer o primeiro intervalo e daqui a pouco a gente retorna com essa entrevista com o professor Flauber Paiva sobre, hoje especificamente, jornalismo. Retornamos à nossa sala de conversa, conversando com o professor Flauber Paiva. Professor Flauber, o jornalismo atual, como é que anda essa coisa? A gente já ingressou mais ou menos falando sobre essa questão, quer dizer, jornalismo do nosso tempo e o jornalismo atual. Olha, pensar o jornalismo atual, certo? Ele, do ponto de vista de sua prática, é necessário destacar que mudam as mídias, certo? São introduzidas novas mídias, a atenção do espectador, do receptor, certo? De quem retém ou de quem busca a informação, ela vai ser direcionada para a mídia que é evidência no momento, certo? Aquele que Alvin Toffler chamava de a crista da onda, o que está na crista da onda, mas o fazer jornalístico, certo? Como direciona muito bem Felipe Pena, um belíssimo livro chamado Teoria do Jornalismo, se dá em você ter uma ocorrência e você verificar se essa ocorrência ela caracteriza sim um fato, certo? Se não é um factoide, se não é um assunto plantado, se ela é um fato. Se essa ocorrência é um fato, então vão ter grupos que vão trabalhar esta ocorrência, enquanto fato, em duas vertentes. Uma vertente favorável, uma vertente não favorável. Sempre vai acontecer uma concordância e uma dissonância, certo? Essa situação ela ocorre motivada por esses dois grupos. Esses dois grupos eles precisam ser ouvidos, coletadas as suas informações, analisadas e direcionada ao público através de um eixo narrativo, que seria um texto, certo? Vamos verificar que, basicamente, o jornalismo ele ocorre independente da mídia, com a verificação de um fato, a apuração, a checagem,
a escuta dos grupos que podem falar, das pessoas, das fontes que podem falar com relação àquele fato, tendo propriedade, tendo discurso competente para debater aquele fato, certo? Independente da tecnologia, independente da mídia. Nós vamos verificar que os novos recursos, as novas tecnologias, elas impulsionam, de fato, o acesso à informação, como falávamos no bloco anterior, certo? Quem pôde acompanhar as ocorrências de Brasília nessa situação que envolve o Renan Calheiros, certo? Pôde acompanhar no país inteiro, para e passe, em tempo real, certo? Através dos principais jornais do país dispostos na internet, ou escutar pelas principais emissoras do país dispostas na internet, sem esperar um horário determinado para verificar aquilo, quer seja no rádio, quer seja na televisão, certo? A internet é uma ferramenta muito boa para a disseminação do fato, porém precisa ser muito bem trabalhada. Por quê? Porque a internet, ela instiga a um imediatismo. E o que instiga ao imediatismo, certo, instiga também a imperfeição. Vamos verificar aquela máxima, aquela adagio popular. A pressa é inimiga da perfeição. Certo? A pressa vai levar, muitas vezes, as informações serem expostas à sociedade sem as devidas checagens, certo? Sem as devidas apurações. Eu não vou entrar nem na questão, nem no mérito da questão da qualidade textual, porque muitas vezes esse imediatismo faz com que nós vejamos os assassinatos do idioma pátrio. Não ocorre só no português brasileiro, ocorre no português lusitano, ocorre no espanhol, ocorre no inglês, dada a necessidade imediata de você ter a informação e lançar aquela informação. Jornalismo não é lançar a informação, jornalismo é gerenciar a informação, é verificar de fato se aquela informação ela tem procedência e ela tem confirmação. A gente necessita de checagem, certo? Nós precisamos ser céticos na primeira informação e precisamos trabalhar não do ponto de vista do imediatismo de expor a informação, mas do ponto de vista de apurar a informação e lançar uma informação que de fato ela tenha credibilidade. Eu acho que o leitor, ou o telespectador, ou o internauta, tem que ter muito cuidado com as informações que recebe, né? E checar, o leitor tem a obrigação de checar, senão ele pode ser levado a repassar até depois para outras pessoas uma informação sem consistência, né? Se ele for pela primeira informação, como se diz. Então a gente tem uma obrigação, e muito mais obrigação tem o jornalista, né? Ele não pode repassar uma informação sem checar aquela informação. E aí, para checar a informação, você pode testar outros meios de comunicação, outras fontes, como bem mostrou o professor Flaubert. Porque é um risco muito grande. A instantaneidade, como diz ele, muitas vezes induz a você receber uma informação e às vezes passar para frente essa informação, quando às vezes as pessoas... Isso assim, eu digo, peraí, vamos devagar, vamos ver se isso realmente está acontecendo. Porque às vezes você pode se precipitar e repassar uma informação errônea, né? Então eu acho que é uma obrigação. Se há uma obrigação do próprio leitor, do próprio consumidor da informação, de checar essa informação antes de internalizá-la ou de passá-la para frente, muito mais obrigação tem o jornalista. Perfeitamente. Perfeitamente. E inclusive, eu digo, há um risco muito grande. E aqui e acolá, por exemplo, no Facebook, circula uma informação, eu digo, devagar como andou, vamos ver se essa informação realmente procede, né? Existe uma fábrica de boatos por aí afora que não está no gibi, não é? Essa questão de jogar informações no ar, né, sem nenhuma consistência.
Mas eu perguntaria ao professor Flaubert, nós já abordamos mais ou menos en passant essa questão, mas há um impacto muito grande da internet sobre as mais diversas mídias, não é? Como é que você analisa essa questão? A internet, ela tem em si a capacidade de convergência de todas as mídias, não é? Ela impacta tanto do ponto de vista da propagação da informação, uma vez que uma ocorrência em Patos, a partir do momento que ela está no espaço da internet, ela não interessa só a quem está no locus de Patos, ela vai interessar os filhos de Patos que estão dispersos pelo mundo, ela vai interessar as pessoas de outros espaços que têm alguma relação com Patos. Quer dizer, essa informação ela sai dessa esfera local e ela vai para a dimensão global, certo? Uma vez na dimensão global, ela pode atingir, digamos que resultados, ou ela pode dar respostas com relação àquela informação, certo? Que são inimagináveis. Daí nós temos que ter muito cuidado no que nós apresentamos nesse espaço da internet. Da maneira que impacta o receptor, a pessoa que vai estar buscando a informação, como você chamou aqui, o consumidor da informação, certo? Nós vamos também observar o impacto nos meios. Os meios tradicionais, os meios impressos, o rádio, a televisão, não trabalham mais apenas restritos às suas plataformas ou às suas exposições de informação. O meio que melhor se adaptou à realidade da internet foi aquele que, em meados dos anos 90, era taxado como que iria acabar com a internet, a vítima da internet, que foi o rádio. O rádio se reconfigurou, o rádio se redefiniu, o rádio se repaginou no espaço da internet. O rádio soube aproveitar as ações desenvolvidas no espaço da internet como nenhum outro veículo. Vejamos, por exemplo, o uso das redes sociais. Hoje em dia, nós temos a possibilidade, através do aplicativo WhatsApp, gerar um dinamismo na programação radiofônica, certo? O rádio sempre foi o meio mais interativo. Desde seu surgimento lá com as programações direcionadas em auditório, ao processo de democratização dos sistemas de telefonia, dando a possibilidade de as pessoas ligarem para a emissora e falarem, o rádio sempre teve junto à comunidade, dando voz à comunidade. E agora, com essa ferramenta do WhatsApp, nós vamos verificar que não só quem faz a programação do rádio tem mais potencialidade de dinamizar sua programação, como o ouvinte, ele continua interagindo e ele interage muito mais hoje através dessa ferramenta. Então, nós vamos verificar nesse exemplo. Se nós formos verificar a televisão, nós estamos aqui numa emissora que essa emissora, ela se dá, certo, do ponto de vista de propagação da sua informação, muito mais aplicabilidade através das mídias digitais, através das plataformas digitais. Vejamos, por exemplo, o aplicativo da TV Sol, certo? Que sempre vai inovando, tá entendendo? Do que necessariamente aquela forma física, certo? Da transmissão do sinal que ia materializar, de fato, ela é muito mais do que televisão, né? Ela é muito mais do que televisão. Ela é uma ferramenta que está atendendo a essas nuances da tecnologia digital. Ela vira multimídia, né? Ela vira multimídia. E as outras formas também. No rádio, por exemplo, você hoje
deixou, por exemplo, a audiência da Rádio Espinharas deixou de ser localizada hoje. Eu tenho ouvintes que me acompanham do Rio de Janeiro, até da Inglaterra, da França, tem gente que me acompanha, não é? No programa através da internet, né? Como tem todos os outros companheiros de rádio, tem desses aficionados, não é? Porque o rádio, a internet tornou o rádio universal, não é? O rádio tinha ondas médias, ondas curtas e frequência modulada. Hoje não tem mais isso praticamente, né? O rádio hoje é universal. Hoje ele é universal. É universal. Hoje ele é universal. E a gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que pensar nisso, né? Daí sempre aquela preocupação, Gonzaga. Profissionais extremamente preparados para trabalhar esses processos, porque a informação que ela sai da nossa esfera local, ela ganha repercussão, certo? Quando entra no espaço da internet, ela ganha repercussão incalculável. A gente não sabe como essa informação ela pode circular. Do mesmo jeito que ela pode ser benéfica, ela pode também ser maléfica. Existem quesitos, existem dispositivos éticos que precisam ser levados em consideração. Justamente, né? E às vezes tem até detalhes que a gente tem que levar em consideração. Detalhes simples. Por exemplo, hoje eu tenho uma preocupação, quando eu faço uma postagem na internet, de situar a data do dia da semana e o dia do calendário. Por quê? Porque uma notícia que eu passo hoje, ela pode ser pesquisada depois na internet, daqui a um ano, aí o cara diz, mas fulano morreu quando? Se eu não tiver estabelecido nesta quarta-feira, 8 ou 7 de dezembro, essa notícia vai se perder, vai perder a informação, a capacidade informativa, o potencial informativo. É um detalhe bem pequeno, porque hoje a sua notícia deixou de ser consumida só de imediato. Ela passa a ser consumida no tempo, né? Uhum. E para isso você tem que situar o consumidor na relação de tempo, né? Uhum. É um detalhe que muitas vezes as pessoas não percebem isso. Eu tenho que redigir hoje uma notícia com cuidado, pensando que ela pode ser vista daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não é? Tem notícias que eu postei há 1 ano atrás, por exemplo, aqui é lá o cidadão pesquisa no Google, colocou lá Patos e aparece aquela notícia. Quer dizer, você tem que se situar no tempo. São detalhes que muita gente não percebe. Então a gente tem que estar preparado, estar preparado, como o professor bem enfatizou, para a capacidade da informação, de divulgação dessa informação. Bem, mas professor, nós temos uma questão aqui para abordar, que nós tivemos ainda há pouco tempo algumas decisões judiciais atingindo aquilo que é básico no jornalismo, é a fonte de informação. Nós temos tido algumas decisões judiciais ferindo o que a gente tem como basilar no jornalismo, que é o sigilo da fonte. A gente não vai entrar agora nessa questão, eu estou só anunciando previamente, porque a gente vai fazer um intervalo e no próximo bloco a gente vai abordar essa questão. Voltamos à nossa sala de conversa, num papo com o professor Flaubert Paiva, do curso de jornalismo das Faculdades Integradas de Patos, e abordando justamente jornalismo. Como nós adiantávamos ainda há pouco, professor Flaubert, como vê essa questão do sigilo da fonte e essas ameaças recentes ao sigilo da fonte? Gonzaga, eu vejo isso de uma forma muito tranquila, porque o sigilo da fonte ele está garantido pela Constituição. Até que mude a Constituição, certo? Até que mude a Lei 5.250, que rege o trabalho de imprensa no Brasil, certo? Nós vamos ter garantido, do ponto de vista constitucional, que ao jornalista é resguardado o sigilo da fonte. Por mais que nós venhamos ter uma pressão, e às vezes essa pressão até mesmo advinda
do próprio Poder Judiciário, nós temos que saber que estamos resguardados, do ponto de vista normativo, por uma legislação e que essa legislação nos dá essa garantia, não é? De verificar que, inclusive, recordo agora da última fala à sociedade, certo? Feita pela ministra Carmen Lúcia, é de verificar que a imprensa livre, certo? Ela é base fundamental, como disse a ministra Carmen Lúcia do STF, ela é base fundamental para estruturar uma sociedade de direito, tá entendendo? Uma sociedade que ela está moldada em princípios democráticos. Então, nós não temos como fugir disso, certo? Isso é uma normativa que ela vai estar, inclusive, amparada pelas Nações Unidas no que vai dizer ou no que vai discutir o acesso à informação, certo? O acesso à informação, ele é um direito, certo? Fundamental a qualquer Estado democrático de direito. Tá entendendo? Você só tem como funcionar do princípio democrático com uma imprensa que ela possa ser livre. Vejamos, por exemplo, o caso da Sanches, uma menina cubana, jovem, que ela é tida como blogueira, certo? E que ela vai expor, ela não consegue expor em Cuba muitas coisas relacionadas ao cesseio de informação. Então, a sua ideia, ela corre muito mais fora de Cuba do que necessariamente em Cuba. E aí nós vamos verificar que naquele país, certo? Assim como em uma série de outros países que vivem processos autoritários, nós não teremos a exposição da informação, a exposição da imprensa, ela trabalhando de maneira livre. Nós não teremos, por exemplo, grupos favoráveis ou grupos contrários aos governantes, certo? Isso é extremamente perigoso para a própria estrutura de um Estado democrático de direito, que ele segue a princípios republicanos. Nós vamos verificar que a lei 5.250, a lei de imprensa, ela garante ao sigilo da fonte, certo? E o jornalista, ele tem que ser consciente de que isso é um direito que lhe é dado do ponto de vista constitucional. Na hora que ele perder esse direito, ele não vai obter informações que são fundamentais para a vigilância democrática. Não. Nós não teríamos, por exemplo, muita coisa do que está sendo apurado hoje, né? Com relação, por exemplo, à Operação Lava Jato, se não fosse o sigilo da fonte, né? Porque quem era que um funcionário que ia repassar uma informação para a imprensa se ele não tivesse garantido o direito do sigilo da fonte? Exatamente. Nós vamos verificar que esse processo da Lava Jato, certo? De fato, ele passa a cumprir um papel, certo? Ou ele passa a entrar na discussão pública, certo? Que nós vamos, de maneira comum, de maneira coloquial, chamar de opinião pública, certo? Não mais apenas como um acontecimento, como uma efeméride. Por mais trágica que tenha sido a tragédia em Medellín com a delegação da Chapecoense, certo? Mas aquilo ali foi um momento. Por mais trágico, por mais doloroso que seja, do ponto de vista informacional,
aquilo ali foi uma efeméride. Aconteceu, os desdobramentos da tragédia já foram mostrados. Agora, nós temos que fazer um acompanhamento do ponto de vista da legalidade, porque mexeu com uma coisa extremamente séria, que é a aviação civil, certo? E aí, nós que fazemos uso desse sistema, precisamos ser mesmo informados, porque é uma coisa muito séria e delicada. Nós pegamos um voo e saímos, na verdade, às cegas, porque nós não conhecemos os protocolos. A verdade é essa. Mas o que eu quero dizer é que esse fato aí que envolveu a Chapecoense em Medellín, nessa tragédia, ele é passageiro, ele por si vai se diluindo, ele é passageiro. A questão da Lava Jato, não. A questão da Lava Jato, ela é discutida do ponto de vista da opinião pública hoje, certo? Mas daqui a uns anos aquilo ali vai ser arquivado, daqui a outros anos aquilo ali vai compor a história do país. É como, por exemplo, os escândalos de corrupção que fizeram Carlos Lacerda expor a ideia de Mar de Lama no governo Vargas, que terminou culminando com o suicídio de Vargas, que é fundamental para a gente entender a morte de Vargas, é fundamental a gente entender aquele contexto que foi discutido, tá entendendo? E o que é que isso reverbera até hoje. Quer dizer, a Lava Jato, a situação da Lava Jato, hoje ela circula na seara do jornalismo, mas daqui a uns anos isso vai ter que ser estudado do ponto de vista da história. Tá Muita entendendo? gente leva a Lava Jato, inclusive, para o lado político, né? Leva para o lado político, que carrega determinado lado, os outros estão passando, vamos dizer assim, brancas nuvens, mas ninguém vê que está havendo vamos dizer assim, uma devassa que está mostrando o mundo político que existe no país. Hoje, se você analisar, estão envolvidos políticos dos mais diversos partidos, não é? De diversos partidos. Isso é uma situação que vinha de muito tempo, só agora é que está sendo devassada. Então isso vai mudar completamente a nossa cultura política. Eu concordo com você, Gonzaga, eu concordo com você, e eu costumo comparar essa situação que a gente vive agora no Brasil com a que viveu a Itália na transição dos anos 90 para os anos 2000. Tá entendendo? Aquela situação da máfia siciliana que estava dentro de todo o processo político italiano, não é? Que a população viu em Berlusconi uma mudança, mas que na verdade Berlusconi era uma criação, uma construção, porque ele fazia parte daquele processo. A Lava Jato mostra, de fato, que nós estamos carecendo, nós estamos necessitando de uma reforma política urgente no Brasil. Partidarizar a Lava Jato eu considero uma grandíssima ingenuidade, porque não é só o PT, não é só o PMDB, certo? São, de fato, todas as correntes políticas. Eu não falaria nem legenda, comum com você da mesma ideia, são, de fato, todas as correntes políticas. Nós vivemos hoje uma crise, que essa crise ela não é política e ela não é econômica. Nós vivemos uma crise que ela é republicana. Nós vivemos uma crise institucional nesse país. Realmente. Mas eu queria abordar também aqui algumas outras questões do jornalismo. Por exemplo, a questão do... Eu sou tenho minhas reservas, por exemplo, com relação ao jornalismo policial. Jornalismo policial. Eu acho que divulgar certos fatos está servindo para endeusar determinadas pessoas que não teriam, vamos dizer assim, que não teriam nenhum sucesso se os seus crimes não fossem divulgados. O que é que você acha, por exemplo, isso dói muita gente, né? Do jornalismo policial. Eu vejo o jornalismo policial de maneira muito preocupante. Não com, digamos assim, com o seu princípio editorial e não com a pauta policial. Não sou contrário à existência da chamada editoria
policial, não sou contrário à pauta policial. Eu sou preocupado com a espetacularização da notícia no quesito policial. Uma coisa é você mostrar a ocorrência, uma coisa é você mostrar o fato, que existiu aquele fato e o desdobramento daquele fato, como aquilo ali foi solucionado, como do ponto de vista técnico ou do ponto de vista legal aquilo foi resolvido, certo? E a sociedade precisa saber de fato mesmo disso. Ocorre que, a partir do momento que nós temos a espetacularização da pauta policial, nós chegamos a desenvolver ou nós chegamos a construir as imagens do, por exemplo, anti-herói. Lembremos aqui da figura do Leonardo Pareja, não é? Um jovem de classe média alta do estado de Goiás, que no começo dos anos 90 ele faz um sequestro em São Paulo e consegue sair de carro cortando o estado de São Paulo, o estado de Minas, o estado da Bahia, vai ser preso em Feira de Santana, certo? Houve uma operação que envolveu todas as polícias desses estados, inclusive Polícia Rodoviária Federal. E o espetáculo que foi, a maneira como foi mostrada aquilo ali, certo? Deu prospecção para construir a imagem do camarada que protagonizou aquilo, no caso o Leonardo Pareja, como o viril, como o bonito, quer dizer, se construiu um anti-herói, tá entendendo? Tentaram fazer roteiro de filme, quer dizer, isso é uma coisa muito preocupante, é um sequestro, certo? É uma irresponsabilidade de um sujeito que mobiliza as polícias para prender esse camarada. Muitos lugares ficaram desguarnecidos de contingente, certo? A forma glamurosa como se trabalhou, por exemplo, os bicheiros no Rio de Janeiro, no começo dos anos 90, tá entendendo? A espetacularização, ela não leva só à ocorrência de um determinado crime, de um determinado fato na localidade em que ele ocorre. A partir do momento que ele é espetacularizado, aquilo vai servir de exemplo também para outras pessoas. Nós começamos a ver questão de estouro de caixas eletrônicos na Colômbia no tempo de Pablo Escobar, estouro das agências bancárias, certo? Hoje é existente em todo o Brasil. É verdade. O que me preocupa é justamente isso. E está chegando aqui bem pertinho da gente, né? Nós já vivemos estouro de caixa eletrônica, estouro de banco e... Infelizmente. E você devia divulgar, você chamou a atenção para esse detalhe, inclusive, que houve o fato e que os caras foram presos, essa coisa toda. Se você joga simplesmente que aconteceu o fato, você está promovendo quem realizou o fato. Quando você devia promover quem elucidou, quem prendeu, quem julgou, quem... Exatamente. Eu penso dessa maneira. Eu também penso dessa maneira. Mas, infelizmente, professor, o tempo urge, não é? E o tempo está quase se esgotando e a gente queria agradecer a sua presença aqui no programa Sala de Conversa. Talvez em outras oportunidades a gente venha a conversar outras vezes sobre jornalismo, porque eu acho muito importante esse tipo de diálogo sobre o que acontece no jornalismo, como se faz jornalismo, essa coisa toda. Mas aí, abro aí o espaço para você fazer as suas considerações finais. Gonzaga, eu que agradeço o espaço para discutir esses pontos, né, aos quais eu venho dedicando uns anos de pesquisa, de estudo, certo? Numa perspectiva científica. E acho necessário expor isso não só no espaço da academia, mas no espaço da sociedade em geral. É muito importante nós ocuparmos e nós ocuparmos espaços como esse e dispormos de momentos como esse. Eu agradeço a você por ter nos dado esse espaço,
certo? E a TV Sol, e às vezes que vocês precisarem, da minha parte eu estarei disponível. Muito obrigado aos nossos telespectadores e até a nossa próxima sala de conversa.